profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, e há também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizem vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Capítulo 2, verso 3. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que responderei quando eu for arruído. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que eu possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda a um tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Glória a Jesus. Eis que a sua alma se incha e não é reta dele, mas o justo pela sua fé virá. Glória a Deus. Finalizamos, Senhor. O profeta Abacuque, ele estava vivendo os dias que antecediam a invasão do Império Babilônico que vinha sobre Israel. E ele estava aflito, e na sua aflição ele diz ao Senhor essas palavras: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Ele estava aflito porque Babilônia vinha sobre Israel. Israel ia ser levado em seguida para o cativeiro. E ele sabia disso. As profecias apontavam para isso. E ele está diante de Deus, dizendo a Deus: eu não estou entendendo nada. Como é que Deus permite algo assim? Por que Deus está deixando isso acontecer conosco? E ele não diz que o povo de Israel não havia pecado, mas ele só não aceitava uma coisa: Senhor, o Senhor vai usar uma nação mais pecadora do que nós para nos corrigir? O Senhor vai fazer isso conosco? Se nós não andamos em caminhos retos diante de Deus, esses que vêm nos dominar são mais ímpios do que nós. Como é que o Senhor permite algo assim? Como é que Deus deixa algo assim acontecer? E o clamor dele parece muito com o nosso sentimento hoje, né? Na sociedade que nós vivemos. O sentimento de injustiça. Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? Nesses dias de tanta violência, de toda sorte de violência, não é só a violência física, mas todo tipo de violência: violência contra a criança, violência moral, as nossas casas invadidas por tantas coisas impuras, por tanta coisa ruim. Todo tipo de violência. As crianças são agredidas hoje, e a violência não é só a violência física, mas as mentes sendo violentadas. E o clamor dele é esse: por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, e há também quem suscite a contenda e o litígio.
Ainda tem gente que fica suscitando contenda. Ele olha para aquilo tudo e pergunta: Deus, aonde tu estás? Por que Deus permite isso? Nós podemos hoje fazer essa mesma pergunta. Com tanta injustiça, com tanta coisa ao nosso redor, alguém pode fazer a mesma pergunta: por que Deus está permitindo isso? Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo com meu filho? Por que isso está acontecendo na minha casa? Por que isso está acontecendo ao meu redor? Que sociedade é essa que nós vivemos? Por que Deus não faz alguma coisa? Esse era o clamor do profeta. E ele diz: mas por essa causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Mas ele está vivendo no Brasil, né? Por essa causa a lei se afrouxa. É o que nós estamos vendo ao nosso redor. A lei se afrouxa e a sentença nunca sai. A justiça morosa, as pessoas clamando por justiça, mas a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. O ímpio está dominante. O justo está sofrendo porque há um domínio da impiedade. É o clamor do profeta. E Deus diz a ele no verso 14, que nós não lemos, o Senhor diz assim: e farias os homens como peixe do mar, como répteis, que não tem quem os governe? É a pergunta dele: Senhor, os homens são como os répteis, são como os animais, não há quem governe os homens, o mundo está sem governo, Deus está alheio a tudo que está acontecendo, Deus não vai governar o mundo. Então o Senhor diz a ele, respondendo, no capítulo 2, ele fala com o Senhor primeiro: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Houve uma mudança aqui na atitude do profeta. Primeiro ele falou, ele questionou, e ele agora diz: Senhor, eu quero ouvir. E aqui a palavra do Senhor, ele diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo. Agora ele queria ouvir a voz de Deus. Senhor, eu preciso de ouvir a tua voz. O que é isso? Por que tanta injustiça? Por que tanta violência? O mundo está sem governo. Essas coisas estão acontecendo e Deus está alheio a essas coisas. O Senhor não está vendo a injustiça? O Senhor não está vendo os acontecimentos? E ele sabe: Senhor, eu vou me colocar numa posição de vigilância. Eu vou me colocar na fortaleza do Senhor. Vou buscar o Senhor. E eu quero que o Senhor fale comigo. Isso é maravilhoso. Quando o homem começa, ao invés de questionar a Deus, de tantos porquês, de tantas coisas que o homem não compreende, quando o homem começa a buscar a Deus, dizendo: Senhor, eu preciso de ouvir a tua voz. Eu preciso que o Senhor fale comigo. O homem começa a buscar intimidade com Deus. Quando o homem começa a buscar as respostas que estão em Deus e que Deus tem para o homem, para ver o que fala comigo. E Senhor, eu preciso de responder. Eu preciso de responder àqueles que estão ao meu redor. E o que responderei quando eu for arguído? Quando as pessoas, eu sou um servo de Deus, quando as pessoas me perguntarem, o que eu vou responder? Fala comigo, Senhor. Fala, me dê uma resposta para o homem. Então o Senhor me respondeu. E Deus é Deus fiel. Aleluia. Nós não servimos a um Deus morto, a um Deus que está alheio a todas as coisas. O Senhor está atento a todas as coisas. Ele tem conhecimento de todas as coisas e Ele tem uma palavra para o seu povo. Ele sempre tem uma resposta para aqueles que se humilham diante dEle, para aqueles que vigiam, para aqueles que santificam as suas vidas, para aqueles que buscam as respostas em Deus. Não era mais questionamento, mas agora era um homem querendo aprender do Senhor, querendo ouvir a voz do Senhor. Isso tem acontecido conosco.
Deus tem falado conosco. Você tem ouvido a voz de Deus. Você tem buscado o Senhor. É tão comum o homem questionar, o homem murmurar, o homem reclamar da vida, reclamar das situações. É tão comum. Mas como é raro o homem que se coloca na fortaleza, o homem que santifica a sua vida, o homem que vigia, e o homem que diz: Senhor, eu preciso de te ouvir. No meio de tudo isso, eu preciso da tua voz, eu preciso do teu conselho. Então o Senhor me respondeu e me disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Então Deus falou do homem: olha, você vai pegar a visão, você vai escrever a visão, para que o homem que passa correndo por quê? Para que possa ler o que correndo passa, porque a vida do homem é um conto ligeiro. A vida do homem passa rapidamente, mas Deus é Deus de eternidade de eternidade a eternidade. Tu és Deus. E Deus está dizendo para ele: olha, você passa correndo. Sua vida é um conto ligeiro. A vida do homem é um conto ligeiro. Muita coisa você não entende, mas Deus é o Senhor da história. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor dos senhores. E Ele não está alheio aos acontecimentos. O homem não é nada. O homem logo passa, mas Deus permanece para sempre. E o Senhor dizendo: porque a visão é ainda para um tempo determinado. E a dor fim falará e não mentirá. Dizendo: olha, o que eu vou te mostrar é para um tempo determinado. A visão, Deus tem um tempo para todas as coisas. E o Senhor ia mostrar a ele uma coisa: olha, Babilônia vai vir, os babilônicos virão, dominarão Israel, Israel vai para o cativeiro, mas você não se preocupe não. Aquele, o Senhor diz a ele: eis que a sua alma se incha e não é reta dele, mas o justo pela fé viverá. Porque a visão é para um tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. E se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Aleluia. Deus está falando para ele o seguinte: olha, eu sou o Senhor de todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas. Mas não pense você que eu perdi o controle das coisas. Porque aquele que há de vir, aquele que eu prometi, que viria um dia, ele virá. Aquele que Isaías falou dele, ele virá. Não pense você que eu perdi o controle das coisas. O que há de vir, e ele está falando do nascimento de Jesus como homem. O que há de vir, a promessa que eu fiz, ela não vai tardar. O que há de vir, virá. E Jesus veio. Centenas de anos depois, Jesus nasceu. A profecia se cumpriu. Mas como, Marco podia perguntar? Se nós vamos para o cativeiro, e a palavra diz, a profecia diz que Jesus vai nascer em Belém, que ele vai nascer no meio do povo de Israel, como é que vai ser isso? Ele vai nascer em Babilônia? O Senhor não está ciente dessas verdades? Se nós vamos para o cativeiro, as profecias não vão se cumprir, e o Senhor está dizendo para ele: olha, descansa. Diz a Bíblia que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Você fica entendendo o tempo que você está vivendo. Você fica entendendo os dias. São proféticos também. Mas o que há de vir, ele virá. Ele não tardará. E aí o Senhor diz para ele: mas você precisa entender uma coisa. O justo pela fé viverá. E ele no capítulo 3 ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. E Deus é esse Deus de misericórdia, esse Deus que cuida do homem. E no meio de tudo isso que nós estamos vivendo também,
tão parecido com os dias de Abacuque. Nós estamos vivendo pela fé. Deus está no controle de todas as coisas. Nós estamos ouvindo a voz do Senhor. E nós estamos vivendo de quê? Nós estamos vivendo dessa voz. Daquilo que o Senhor tem nos falado através da sua palavra. Daquilo que as profecias, Deus através delas fala aos nossos corações. Através dos dons espirituais, Deus tem falado conosco. E a palavra de Deus diz que o justo vive da fé. Essa fé que é uma dádiva de Deus, que é um dom de Deus. E a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, não ouvir a pregação, não é? No sentido de eu frequentar uma igreja e ouvir a pregação, porque o profeta Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? Mas aqueles que têm ouvidos para ouvir. Aqueles que, como diz Abacuque, eu ouvi e temi. Eu ouvi e temi. E esse ouvir e esse temor, essa voz de Deus, enche o nosso coração de fé e de esperança. E Abacuque termina o livro totalmente diferente da maneira que ele começou. Ele começa questionando a Deus. Ele começa indagando. Ele começa reclamando de injustiça, de que ele não podia se conformar desse Deus dele deixar tudo aquilo acontecer. Ele achava injusto. Até quando eu clamarei, ó Deus, e tu não me responderás? Mas ele termina o livro dizendo: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas amalhadas sendo arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é a minha força. Jeová o Senhor é a minha força. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, de tanta injustiça, de tanta violência, trevas ao nosso redor, mas os dias são proféticos. Os dias são proféticos. São tempos de dores, mas nós temos uma esperança no coração. O justo vive pela fé. Eu me alegrarei. Com tudo isso que está ao nosso redor, nós temos um motivo de nos alegrarmos no Deus da nossa salvação. O Senhor é a nossa esperança. E hoje, como Ele, o Senhor está nos fazendo entender uma coisa: não se assuste com o que está à sua volta. Não tenha medo das lutas que estão ao seu redor. Os tempos são trabalhosos, os tempos são difíceis, mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele continua sendo o Senhor da história e todas as coisas caminham para aquilo que Ele estabeleceu. E se naquele tempo ele estava olhando para Abacuque, aquele que há de vir virá, e ele não tardará, mas tem um tempo, e o justo vai viver da fé. E hoje o Senhor está nos falando da sua igreja, aqueles que têm ouvidos para ouvir. O Senhor está dizendo à igreja: olha, não tenham medo. Não estejam inseguros com tudo que está acontecendo, porque o que há de vir, virá. Jesus prometeu que Ele voltará um dia. E o Espírito Santo hoje está falando à igreja: o Senhor voltará. Aquele que há de vir, virá. Alegre-se nessa verdade. Alegre-se nas profecias. Se tudo é assustador para nós, ao mesmo tempo tudo é maravilhoso para nós, porque tudo isso é profético. Nada do que está acontecendo por acaso. Tudo está registrado na palavra de Deus. Abra a palavra de Deus.
E veja o que Deus diz do homem dos nossos dias, o perfil do homem dos nossos dias. A falta de temor de Deus, a falta de fé, o homem distante de Deus, tudo é profético. A violência que nós vivemos, as guerras, os rumores de guerras, as pestes, tudo é profético. Todos os acontecimentos são proféticos. Não vos assusteis, não vos assusteis com todas essas coisas, o que o Senhor está dizendo. Você está sobre a fortaleza. Você tomou uma posição de vigilância diante de Deus. Você está ouvindo a voz de Deus e não saiba de uma verdade. O Senhor é fiel e o que há de vir virá. Não tardará. Alegra-te, portanto, no Deus da tua salvação. Deixa o seu coração no meio de tudo isso se alegrar na presença de Deus, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Aprove a Ele nos remir de todas essas coisas que estão acontecendo. Abacuque, se alguém falasse com Abacuque naqueles dias, Abacuque, não fica com medo não, porque olha, a profecia vai se cumprir. Quando Jesus nascer, Israel vai estar lá, Belém vai estar lá, e muito mais do que isso história. 2.000 anos depois, Israel está lá como uma nação super desenvolvida, porque Deus fez uma promessa a Abraão e ele vai cumprir a promessa dele. Mas Babilônia não existirá mais. O Império Babilônico dominado o mundo inteiro não existirá mais. Não existirá mais. Deus faz isso. Israel estará até hoje. Por quê? Porque Deus falou que seria assim. Um sinal para as nações. E Deus cumpriu com a promessa dele. E nós descansamos, os justos de da fé. Nós descansamos porque aquele que nos prometeu, Ele é fiel. E a igreja que vigia, e a igreja que se coloca sobre a fortaleza, ela subirá e ela estará para sempre. Essa é a esperança, é a alegria que enche o nosso coração. Justo e aleluia. De perdão. Aí.